Senhor, fazendo, aleluia, em nossas vidas, Senhor. Nós não somos merecedores, mas, aleluia, Senhor, é a tua graça que nos basta, é a tua graça, Senhor, que está conosco, Senhor. Nos ajude nessa caminhada, Senhor, esteja conosco em todo o tempo, Senhor. E assim te agradecemos em nome do filho amado, Jesus. Meus amados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Quem está sentindo essa presença gloriosa na casa? Sempre um prazer, sempre uma alegria estarmos na casa de Deus. Ainda mais um culto tão poderoso como esse, não é verdade? Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu vir para o melhor lugar, que é a casa de Deus. E aqui você entra de um jeito, mas ao sair, sai totalmente cheio do Espírito Santo de Deus. Você crê nessa palavra? Se puder, encontra um jovem abençoado, bonito, que está do seu lado, e declare para ele dizendo: Deus não deixa. Não, diga mais forte: Deus não deixa voltar da mesma forma quem tem disposição de adorar. Quem tem disposição de continuar adorando a Deus essa noite? Glória a Deus. Desde já quero louvar a Deus pela vida de cada pastor nessa noite. Que alegria poder encontrá-los na pessoa do pastor Edivaldo. Muito obrigado por esse convite, por essa honra. Também louvar a Deus pela vida do meu amigo Gabriel, que Deus tem usado de uma maneira sobrenatural. Saiba que pode sempre contar comigo, viu? Que Deus continue abençoando a sua vida. E louvar a Deus também pela sua vida, crendo que a Regional 51 continuará crescendo cada dia mais. Eu não sei se você crê nessa palavra, mas eu creio. O que Deus vai fazer na Regional 51, ninguém vai esquecer. Aí eu vou falar de novo, porque tem crente pentecostal aqui essa noite. O que Deus vai fazer na sua vida na Regional 51, ninguém vai esquecer. Ninguém vai explicar e ninguém vai comparar. Quem tem nessa palavra, dá uma maior glória a Deus essa noite. Quem trouxe a Bíblia, diga: eu trouxe. Se você puder, abra sua Bíblia no Novo Testamento. Deus me deu uma palavra essa noite, eu quero compartilhar ela ao seu coração. Abra sua Bíblia no Novo Testamento, livro de Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo de número 17. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 17. Louvar a Deus pela vida do Gabriel. Deus continue te usando, viu, Gabriel? Você é uma potência na mão de Deus. Quem foi abençoado pela vida do Gabriel? Glória a Deus. Daqui a pouquinho tem mais. Quantos acharam? Diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Quem não achou que não vai, não é verdade? Versículo de número 17. Eu irei ler e logo em seguida eu gostaria que você lesse esse mesmo versículo do 3 em bom som, em alta voz. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. No 3, repita esse mesmo versículo em alta voz. 1, 2, 3. Do seu lado e declare para essa pessoa dizendo: nessa noite eu vou te abençoar com, diga mais forte, com um lanche na cantina.
Se aceite glorificando a Deus essa noite. Depois você cobra quem profetizou do seu lado aí, viu? Falou de comida e alegria para o crente. Depois você cobra essa pessoa que profetizou. Meus amados irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu preciso compartilhar com você essa noite. E a palavra que Deus tem incendiado o meu coração é que vida com Deus, evangelho, intimidade, relacionamento, não se vive na teoria. Vida com Deus só se vive na prática. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Então ora até você aprender a orar. Ah, mas eu não sei ler a Bíblia. Então medita até você aprender a ler a Bíblia. O que você não pode é parar. Por isso, diga comigo em alta voz, dizendo: a minha constância me fará alcançar o que Deus já tem preparado ao meu respeito. Quem crê nessa palavra? Ouça isso. Antes de Jesus manifestar o seu juízo ao mundo, primeiro ele manifestou a sua igreja. É por isso que o livro de Apocalipse começa com uma sequência de pequenas cartas destinadas a 7 igrejas na Ásia Menor. E a terceira carta é a carta à igreja de Pérgamo. Esta carta é um brado de Jesus à igreja contemporânea, nos dias atuais, nos tempos atuais. Não é apenas uma mensagem diante de nós, mas é uma mensagem para todos nós. A palavra Pérgamo significa casado, porque a igreja precisa sempre entender que está comprometida com Cristo, que é noiva de Cristo, e que por isso deve se apresentar como uma esposa que é santa, que é pura e que principalmente é incontaminada. No livro de Apocalipse, a igreja é definida como a noiva do Cordeiro, enquanto o sistema do mundo que está entrando na igreja é estabelecido e reconhecido como a grande Babilônia. Então o ponto central dessa carta, dessa passagem, dessa mensagem, é exatamente alertar a igreja dos riscos e dos perigos da mistura do povo de Deus com o mundo e as consequências que isso poderia trazer, acarretar, caso não houvesse um arrependimento sincero, uma mudança completa, uma transformação verdadeira. Mas antes de nós falarmos a respeito da igreja de Pérgamo e sobre a igreja de Pérgamo, primeiro nós precisamos entender o cenário ao qual ela está inserida. A Bíblia nos diz que Pérgamo era uma cidade que ocupava um lugar muito especial na Ásia. Não estava perto de grandes rotas, como por exemplo Éfeso ou Esmirna, mas era a maior de todas as cidades asiáticas do ponto de vista histórico. Tinha grandes prédios, grandes edifícios, uma boa acessibilidade, possuía uma economia que era muito ativa e exemplar naquela época, mas não era nada fácil viver em Pérgamo, porque é em Pérgamo que Satanás aparece como o príncipe do mundo. O que o apóstolo João chama de mundo em sua primeira carta é de fato e é exatamente o grande inimigo da igreja de Pérgamo. Pérgamo era conhecida como o lugar onde está o trono de Satanás, e este lugar era cercado pela adoração a coisas malignas, diabólicas, demoníacas, e dentre tantas coisas ali predominava, por exemplo, a cegueira espiritual, o paganismo, a mentira religiosa, a perseguição, a idolatria, mas principalmente a sedução ao povo de Deus. É também em Pérgamo que há um templo construído e dedicado tanto a Roma como também a Augusto, uma espécie de idolatria ao governo romano, governo daquela época. E a idolatria naqueles dias era tão grande, tão alta, tão absurda, que uma vez ao ano os súditos deveriam ir ao templo de César, e enquanto eles queimavam incenso no templo de César, eles deveriam declarar em voz alta, dizendo, gritando para todo mundo ouvir, que César era o Senhor deles, porque isso
era símbolo de lealdade ao governo romano, governo daquela época. Depois que eles faziam isso, eles podiam ter qualquer outro tipo de religião, crença ou até mesmo doutrina. E a igreja está inserida nesse cenário, nesse contexto. A igreja estava numa situação completamente difícil, porque imagina estar em um lugar onde há mistura de religiões, pessoas que buscavam curas através do poder de uma serpente, e o poder do governo romano tornava aquele lugar um ambiente hostil, desagradável, desconfortável à igreja e aos cristãos. Então, quando Cristo se dirige à igreja de Pérgamo nessa passagem, nós precisamos entender que a igreja vivia no quartel-general do inferno. Eles serviam a Deus à sombra do trono de Satanás. E Cristo sabe e enxerga as dificuldades que a igreja enfrentava. É por isso que Cristo declara à igreja dizendo: conheço o lugar em que habitas, sei aonde vocês vivem, eu estou vendo aonde vocês moram. Mas aqui, a palavra habitar significa ter residência fixa em um lugar. A igreja de Pérgamo tinha sua residência permanente, pelo menos do ponto de vista do mundo, dentro da sociedade, dentro da cidade. E querendo ou não, gostando ou não, desejando ou não, eles estavam ali e não deveriam ir para outro lugar. Sabe por quê? Porque eles tinham que ser discípulos de Cristo, aonde estava o trono de Satanás. O propósito de Deus não era livrar a igreja daquela cidade. O propósito de Deus era usar a igreja naquela cidade. Nós sabemos que estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Sabemos que estamos nessa terra, mas somos cidadãos do céu. Mas enquanto moramos aqui, enquanto vivemos, residimos, habitamos, moramos, temos o dever e a missão de manifestar a vontade de Deus a todos aqueles que necessitam. Porque assim como eu e você um dia foi encontrado por Ele, outras pessoas precisam conhecer essa presença, precisam desfrutar dessa comunhão, precisam ser alcançadas por essa graça, precisam praticar a palavra, conhecer a verdade, ser impactado pela presença. Então, em outras palavras, o dever da igreja de Pérgamo não era fugir, se ausentar, correr, abandonar. Não. O dever da igreja de Pérgamo era frutificar no meio daquele lugar. Aqui há uma lição importantíssima para mim e para a sua vida. O princípio da vida cristã não é escapar, mas sim conquistar pelo poder de Deus. Meu irmão, me ajuda essa noite. Chacoalha aí quem está do seu lado e diga para esse jovem, para esse adolescente: não escapa não, viu? Não, assim ele vai escapar. Diga mais forte: não escapa não, viu? Você foi chamado para conquistar. O dever de um verdadeiro cristão não é fugir das adversidades, correr dos problemas, se ausentar das dificuldades. Não! O dever de um verdadeiro cristão é dar testemunho aonde Deus o colocou e manifestar a vontade de Deus, independente se o lugar é bom ou se o lugar é ruim, se o lugar é agradável ou é desagradável, se o lugar é confortável ou é desconfortável, se você gosta ou se você não gosta. Então, em
Gabriel, estamos prontos para assumir o microfone diante de um público, mas não estamos preparados para evangelizar o vizinho que está do lado. Porque é muito mais fácil ser crente na igreja. É muito mais fácil ser crente em 4 paredes, ao lado dos irmãos, na frente do pastor, na frente do líder, na calmaria, na tranquilidade, no conforto. Mas o que Deus quer mesmo é que assim como você é crente aqui dentro, que você também seja crente lá fora. Dá testemunho aqui dentro, então dê testemunho lá fora. Canta e prega aqui dentro, então cante e pregue lá fora. Serve a Deus aqui dentro, então sirva a Deus lá fora. Fala em línguas aqui dentro, então para de falar palavrão lá fora. É por isso que um dia Jesus declarou aos seus discípulos dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Em outras palavras, o que ele estava dizendo para os discípulos é: eu não chamei vocês para ser apenas sal de um saleiro ou a luz de um abajur, porque o reino de Deus, a vida com Deus, a palavra de Deus, a obra de Deus deve romper essas 4 paredes e também chegar do lado de fora. O que ele está chamando a atenção é: eu não chamei você para ser apenas servo no conforto, eu chamei você para ser servo no confronto. Diga para quem está do seu lado: não seja servo só no conforto, seja servo no meio do confronto. Cadê os servos de Deus? Veio essa noite ou ficou em casa? Só que tem muita gente disposta a exibir seu cristianismo somente dentro da igreja. Mas a partir do momento que esse ciclo passa a ser formado por uma maioria não crente, ele esconde seu cristianismo para muitas das vezes não ser ridicularizado. Mas você não pode deixar de ser o que Deus te chamou para ser, só porque você habita no meio de pessoas que ainda não entenderam o que são. Lugares desfavoráveis, ambientes desfavoráveis, cenários desfavoráveis, pessoas desfavoráveis não podem te impedir de ser o que Deus te chamou para ser, de fazer o que Deus mandou fazer, de cumprir o que Deus mandou realizar, de ser o que Deus te escolheu para ser. Tudo que o inferno quer é descer o nível do que Deus tem com você. Quer que você seja igual, quer que você seja mais um. A verdade é fazer o que todo mundo faz. Mas em nome de Jesus eu estou pregando para uma juventude que não vai negociar a sua identidade. Eu vou falar de novo porque isso daqui é poderoso para a vida de alguém. Não negocie a sua identidade em troca de um olhar de aprovação. Até porque de nada adianta ser aprovado pela terra, mas rejeitado pelo céu. De nada adianta ser aplaudido pela mentira, mas desaprovado pela verdade. Então quer saber de uma coisa? É melhor ser perseguido, criticado, caluniado, difamado por ser o que Deus te chamou para ser, do que ser aplaudido por um mundo todo irmão, ele não está preocupado com aquilo que você tem. Deus está preocupado é com quem você é. Porque aquilo que você tem, todo mundo pode ter, mas quem Deus te chamou para ser?
ninguém pode ser. Oh meu Deus, que graça aqui essa noite. Tem alguém que é propriedade exclusiva dele. Tem alguém que não vai negociar a identidade. Então levanta tua mão para o céu e glorifica a Deus aí, vai. O que faz alguém ser diferente não é o que prega em cima desse altar. Pregar todo mundo prega, cantar todo mundo canta. O que faz alguém ser diferente é a vida que leva quando desce desse altar. Porque não dá para querer ser fora o que eu ainda não vivo por dentro. Primeiro eu vivo dentro, para depois viver do lado de fora. É por isso que a palavra de Deus declara dizendo que a boca fala o que o coração está cheio. Se o teu coração for cheio da presença, a tua boca vai ser cheia da presença. Se o teu coração for cheio do amor, não vai ter espaço para ódio, rancor, raiva, vingança. Se o teu coração for cheio da paz, olhe para cá e receba essa palavra. Você pode até estar no meio de uma guerra, pode até estar no meio de uma crise, pode estar no meio de uma dificuldade, mas você sabe que o Deus que você serve vai descer nessa causa e vai dar vitória, vitória, vitória. A Bíblia que o mundo lê é a nossa vida. E a pergunta que eu te faço é: o que é que o mundo está lendo a seu respeito? O nosso testemunho precisa contagiar outras pessoas. Só que hoje, em vez de aproximar, tem alguns testemunhos afastando. Ouça isso. Seja a bênção aonde você estiver. Que por onde você passar, a presença de Deus possa te acompanhar. Sabe qual é o maior símbolo de que a presença de Deus está na sua vida? Não é vir no pré-congresso, porque no pré-congresso todo mundo é bênção, todo mundo é vaso, fala em língua, levanta a mão. A sua vida só é símbolo da presença de Deus é quando você sai desse congresso e está dentro da sua casa, está dentro da faculdade, está dentro da escola, e alguém olha para você dizendo: eu quero sentir o mesmo que ele sente, eu quero viver o mesmo que ele vive. O diabo não teme o que você prega, o que você canta, o que você posta. Mas Satanás fica amedrontado quando encontra um jovem cheio da unção de Deus. Cadê o jovem cheio da unção de Deus aqui essa noite? Cadê os adolescentes cheios da unção de Deus aqui essa noite? Então, se você quer mudar o mundo, quer mudar a tua casa, tua geração, tua família, comece mudando a si mesmo. Porque toda mudança começa de dentro para fora. Deus está dizendo para alguém essa noite: quando você mudar, eu vou te usar para alterar o lugar que você está, e você vai começar a ver a transformação de Deus se manifestar na sua vida. Me ajuda essa noite. Segura na mão de quem está do seu lado, isso. Chacoalha esse jovem aí, vai. Dá um empurrãozinho dele, não deixa ele dormir não. Não deixa ele pegar no sono não. E diga para ele: não seja. Não, diga mais forte: não seja crente 007, que ninguém sabe se ele é crente.
quatro paredes. Vida com Deus não é só 2 cultos na semana. Vida com Deus não é só 1 hora de palavra. Vida com Deus não é só poder na Santa Ceia. Vida com Deus é relacionamento diário. É todo dia orar, todo dia buscar, todo dia. Levanta a tua mão para o céu essa noite. Lá no 3º andar, tem alguém que veio da glória ou ficou em casa? Levanta a tua mão para o céu lá em cima. Debaixo da autoridade de Deus e do poderoso nome de Jesus Cristo, eu declaro nessa noite: Deus está levantando uma geração que não se contenta em ser bênção só aqui dentro, mas também vai ser bênção lá fora. Uma geração que não só pregue nos altares, mas pregue aos povos, na faculdade, na escola, dentro de casa, no bairro. Deus vai te levantar como referência do céu. Mas pastor, o lugar que eu estou é muito difícil. Você não tem ideia de onde eu moro. A faculdade que todo dia eu tenho que entrar, a sala de aula, a escola. Você não imagina o que eu ouço de alguns colegas, de alguns professores. Você não tem ideia daquilo que eu passo, daquilo que eu enfrento, daquilo que eu suporto. Mas Deus me trouxe essa noite para te dizer: você vai florescer. Aí eu vou falar de novo, porque isso daqui é profético para a vida de alguém. Isso daqui é poderoso para a vida de alguém. O propósito de Deus não é te livrar desse lugar. O propósito de Deus é te usar no meio dele. Então se prepara, porque você vai florescer aonde você foi plantado. Eu estou pregando para alguém essa noite que é através de você que a tua casa vai mudar, que a tua família vai voltar, que os filhos serão transformados. Deus vai te levantar para ser referência, para ser profeta, para ser exemplo. Segura na mão de alguém e diga para essa pessoa: você nasceu para ser diferente. Então seja diferente no meio dos iguais. Ah, mas na faculdade todo mundo é igual. Todo mundo anda igual, fala igual, se veste igual. Todo mundo bebe, todo mundo fuma, todo mundo usa droga, vai na balada, vai na festa, fala palavrão. Mas lembra que a sua mãe já dizia: você não é todo mundo. Irmão, chacoalhe alguém, porque alguém precisa ouvir isso. Diga: você não é todo mundo. Você não faz o que todo mundo faz. Não anda como todo mundo anda. Não fala como todo mundo fala. Não se veste como todo mundo se veste. Você é sal no mundo sem gosto. É luz no mundo em trevas. É tudo no escuro. É santo, santo.
se prepara, viu? Você vai ser uma voz profética onde você pisar. Oh meu Deus, eu sinto a graça de Deus nessa casa. Você vai ser uma voz que liberta aonde você entrar. Você vai ser uma voz que transforma aonde você chegar. E todos terão que dizer ao teu respeito: Deus é contigo. Ora, cantará uma saia. Deus é na tua vida. Deus é com você. Ele é diferente do meio que todo mundo é igual. Tem alguém sentindo essa presença? Tem alguém que crê em palavra profética? Não, vou perguntar de novo. Tem alguém que acredita em palavra profética? Então levanta a tua mão para o céu, lá no terceiro andar. E no final dessa palavra, você vai dar um pulo dessa cadeira, vai misturar glória a Deus com aleluia, vai deixar a presença de Deus trabalhar em nosso meio, porque Deus vai inaugurar um novo tempo a partir de hoje. Lá vai, debaixo da autoridade de Deus e do poder do nome de Jesus Cristo, eu profetizo essa noite que ainda em 2023 Deus está levantando uma geração na Zona Leste, incendiada por Ele, que queima por Jesus Cristo, e essa região não vai ser conhecida pela droga, pela bebida. Essa região vai ser marcada pela presença, 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 faz aquele barulho, está na voz. Levanta a tua mão aí, vai. E por um minuto faz aquele barulho que estremece o inferno. Se tem glória, dá glória aí, vai. Se tem aleluia, dá aleluia aí. Se fala em língua estranha, fala em línguas aí, vai. Tua casa vai ser marcada pela presença. Eu estou profetizando essa noite. A faculdade vai ser marcada pela presença. Presença, 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 presença. Perseguições surreais, ameaças terríveis, mas os cristãos de Pérgamo demonstraram que era possível ser crente sob as piores circunstâncias e situações. E dentre todos eles, Jesus destaca Antipas por sua coragem, sua fidelidade.
apostasia e perdeu a vida pela fé. Mas agora o pecado começou a se introduzir dentro da igreja. Apesar dessa fidelidade, lealdade, constância, o pecado começou a entrar na igreja. O maior perigo agora não era a perseguição. Perseguição era um detalhe. O maior perigo agora era a contaminação, a mistura, dissolução. Se Satanás não pode derrotar a igreja, ele tem que ingressar no meio dela. A ameaça mortal não vinha de fora, mas vinha de dentro. Porque em Pérgamo havia um grupo que instigava os crentes a se comprometerem com o mundo. E alguns membros da igreja começaram a se envolver e tolerar a doutrina de Balaão. A Bíblia nos diz que Balaão era um profeta que negociava e vendia os seus dons, o que Deus havia dado para ele de graça. Ele fazia isso com o intuito de ganhar dinheiro, recursos, finanças. E assim como Balaão, alguns da igreja começaram a negociar a verdade, fazer acordo com o mundo, vender a sua santidade com o pagamento de receber a impureza e o pecado. Satanás quer banalizar o que é santo. O inferno quer banalizar o que é puro, botando preço naquilo que não pode ser vendido. Em nome de Jesus, não negocie o que Deus te deu. Não negocie o que Deus colocou nas tuas mãos, o que Ele confiou em você. Não aceite propostas baratas por aquilo que custou caro demais. Quem já foi comprado não se vende. Eu vou repetir essa palavra. E quando o inferno vier tentar te distrair, você vai se lembrar dessa palavra. Quem já foi comprado pelo sangue do Cordeiro não se vende, não se mistura, não se envolve, não se contamina, não se entrega. Ele sai dessa podridão. Glória a Deus. Por mais que o mundo insiste em tentar te convencer, dizendo que agora os tempos são diferentes, agora tudo pode tudo, é comum não ter princípio, é normal não ter valores, agora não é mais mundanismo, agora é modernismo. Por mais que o mundo grite lá fora dizendo, tá liberado, eu vim pregar para uma geração para cantar a machada, que ainda sabe que aquilo que é santo continua sendo santo. Pecado continua sendo pecado. A Bíblia não foi desatualizada, e por mais que o mundo grite dizendo, está liberado, eu vim pregar para uma juventude que ainda declara em alta voz e grita aqui dentro dizendo, se Deus não ama, está proibido. Se Deus não gosta, está proibido. Se Deus não ensina, não está liberado, está proibido. Ô irmão, me ajude essa noite. Chacoalhe alguém do seu lado e diga para essa pessoa, continua proibido, viu? Mas enquanto alguns da igreja sustentavam a doutrina de Balaão, outros seguiam
seguiu os ensinos dos nicolaítas. Os frascos eram diferentes, mas o veneno era o mesmo. De um lado, a mistura do povo de Deus com o mundo, e do outro lado, a liberdade sendo transformada em libertinagem. Os nicolaítas ensinavam os crentes que eles não precisavam ser diferentes. Quanto mais eles pecassem, maior era a graça. Quanto mais eles cedessem à tentação, maior era a oportunidade de perdão. Eles declaravam uns aos outros em voz alta, dizendo: nós não estamos mais debaixo da lei. Agora a gente está no tempo da graça. Pode fazer tudo, sem regra, sem freio, sem mudança. O inferno quer te convencer que talvez o pecado não seja tão ruim assim. Talvez o pecado não seria tão atraente se o seu salário fosse pago na mesma hora. A maior vergonha para uma pessoa não é estar sujo, porque quem está sujo pode e deve se limpar. A maior vergonha é estar sujo fingindo que está limpo. Cuidado. É por isso que o mundo bate na porta da tua vida dizendo: que mal tem vir na igreja hoje, mas próximo sábado está na balada. Que mal tem conversar algumas coisas, andar com algumas amizades, satisfazer algumas vontades. Seus pais não vão ver, seus líderes não vão saber, seus pastores não vão descobrir. E no final, é só pedir perdão para Deus, Ele vai te perdoar. E no dia seguinte, você volta a fazer a mesma coisa. Muito cuidado. Deus está alertando alguém aqui essa noite. O que olho humano não enxerga, o Espírito Santo revela. O que você não tem coragem de fazer na frente dos outros, também não deveria fazer quando está sozinho. Quem deixa de fazer o mal só porque os outros estão vendo, não está se importando com o caráter, só está se preocupando com a reputação. O que eu sou em público determina a minha credibilidade, mas o que eu sou no secreto, quando ninguém vê, quando ninguém está comigo, determina a minha autoridade. Diante dos homens é bom ter credibilidade que leva a reputação, mas diante de Deus você precisa ter caráter. É de lá que vem a autoridade do céu. Em nome de Jesus, não faça parte de uma geração conhecida por homens, mas desconhecida por Deus. Deus não está à procura de aparência. Deus está em busca de essência. Porque aparência qualquer um pode ter, demonstrar, aparecer, mas essência só quem tem vida no altar. Só. A proposta de Deus para você essa noite é menos estética e mais essência. Meu irmão, me ajuda essa noite, diga para quem está do seu lado: menos aparência e mais essência. Tem alguém que tem essência de Deus aqui essa noite? Deixa a essência de Deus aparecer aí, não adianta falar bonito, cantar bonito, pregar bonito. Satanás não tem medo de estética, mas ele tem que fazer a voz. Quando tem essência, essência.
era de se misturar. Os tempos são diferentes, só que o inimigo continua sendo o mesmo. E hoje, a estratégia de Satanás não é necessariamente que você saia da igreja, se afaste, distancie, pare de vir aos cultos, não. A estratégia de Satanás é te enfraquecer aos poucos, desanimar aos poucos, machucar aos poucos, fazer parar aos poucos, até que você permaneça aqui dentro, porém morto. Porque tem muita gente que não perde o culto, mas a chamada está morta. Tem muita gente que bate carteirinha na igreja, mas a vida espiritual está morta. Porque é possível estar dentro da igreja, mas não sentir a presença de Deus. É possível vir ao culto, mas não ter intimidade com Deus. É possível estar no lugar certo, mas da maneira errada. E se há um sentimento pior, é o sentimento de cantar, louvar, entoar hinos, mas não ser impactado pelo que canta. Se há um sentimento pior, é de ouvir um hino maravilhoso e não conseguir chorar, receber uma palavra e não se alimentar, ver tanta gente aqui dentro sendo cheia e você por dentro vazio. Está dentro dessa casa, mas não sentir o dono dessa casa. Existe sentimento pior que esse. Eu estou pregando para alguém que tem chamada. Eu estou pregando para alguém que tem óleo na cabeça, que tem azeite na vida, que foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Você tem plano, tem promessa, tem projeto, mas algumas coisas aconteceram e de repente você ficou paralisado. Você sabe que já era para estar longe demais. Você sabe. Sabe que já era para estar vivendo coisas novas. Mas a chamada está travada. O ministério está travado. E aquela pessoa que antes pregava, orava, jejuava, lia a Bíblia, hoje nem abrir mais a Bíblia você abre mais. Quando se não no culto e olhe lá, aquela pessoa que antes cantava, a glória de Deus enchia a casa, alguém te encontrava depois do culto dizendo: Deus usou você para falar comigo, e hoje nem abrir a boca você consegue abrir mais. Hoje nem levantar da cama às vezes você consegue. É um sentimento tão negativo, uma tristeza profunda dentro de você, que às vezes você nem quer sair de casa. Quando vem para a igreja, vem forçado, alguém traz, senta em um desses bancos, levanta a mão, adora, dá um sorriso, mas quando alguém te pergunta dizendo: está tudo bem, seu coração grita por socorro. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite que até pensar em tirar a própria vida você pensou, até pensar em se cortar você pensou. É um vazio tão grande dentro de você que você acha que nada vai conseguir preencher esse vazio. Eu estou pregando para alguém que nasceu em um lar despedaçado, cresceu ouvindo ao seu respeito, não vai dar em nada,
bebida, é um frustrado. E você se sente abandonado, esquecido, isolado. Sabe que tem promessa, mas não consegue se levantar mais. Eu estou pregando para alguém que até falar em língua estranha você foi batizado. E Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: ainda que todos tenham desistido, eu não desisto de você. Eu sinto uma presença de Deus aqui nessa casa. Deus está dizendo para jovens: eu não abro mão do teu ministério, da tua chamada. É tempo de você voltar à amizade. É tempo de reatar os caminhos de Deus. Porque Deus está dizendo para você: eu ainda sou maior interessado em cumprir aquilo que eu te prometi. Mas eu preciso que nessa noite você creia que vai se levantar de novo. Mas eu estou no chão, estou caído, errei, falei, peguei. Mas Deus está dizendo para você: 2023 não vai ser o ano do fracasso. Tem alguém aqui essa noite ou foi embora? Aleluia! Cantará machaia. Deus está dizendo para alguém: não vai ser o ano da prostração, vai ser o ano do levantar de Deus. Encontra 5 pessoas essa noite e declare dizendo: vai levantar de novo. Isso, alguém precisa ouvir isso. Diga: vai levantar de novo. Tem alguém que acredita nessa palavra? Porque eu estou dizendo para alguém que vai voltar a cantar, vai voltar a pregar, vai voltar a falar em línguas. Satanás vai perder essa terra, porque você vai levantar de novo, de novo, de novo, de novo. A permissão do pastor, se coloque de pé. Só você que é escolhido de Deus. Tem escolhido de Deus aqui na casa? Nós vamos encerrar, mas eu preciso fazer uma oração pela sua vida. Pastor Edivaldo, Deus está tocando no meu coração, com a permissão do Senhor, para que todos os líderes e pastores possam descer aqui diante do altar, porque hoje vai ser inaugurado um novo recomeço na tua vida. Ora, cantará machaia. Deus vai trazer de volta o que foi perdido. Às vezes você pensa dizendo: será que eu vou voltar? Será que eu vou viver? E Deus está dizendo para você: a partir de hoje, toda a corrente do inferno vai ser quebrada. Toda a armadilha de Satanás vai ser destruída agora. Quem é escolhido de Deus aqui essa noite? Cadê os escolhidos de Deus? Eu quero te convidar, ouça isso. Só você que é escolhido de Deus, eu quero te convidar a vir aqui na frente agora. Essa noite é proibida para perfeitos. Que toda timidez, constrangimento saia e caia por terra agora, porque tem recomeço de Deus chegando na sua vida. Eu quero te convidar a vir aqui na frente agora. Você que é jovem, você que é adolescente, saia do seu lugar agora. Eu estou te esperando aqui essa noite. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Só você que é escolhido de Deus. Já tem pessoas indo aqui na frente.
Tem mais gente para vir. Todos os jovens e todos os adolescentes, venham aqui na frente agora. Saia do seu lugar. Pode vir. Isso. Traz essa pessoa que está do seu lado. Convide esses jovens e adolescentes que estão com você agora. Isso. Pastor, tem que não pensar de mim, falar. O que importa é o que Deus pensa ao teu respeito. Sai do seu lugar agora. Isso, pode vir aqui na frente. Satanás achou que era teu último culto. E Deus está dizendo para alguém: é só o começo do que eu vou fazer na tua história. Só você que veio aqui na frente, ouça. Aonde você puder, dobra os seus joelhos agora. Isso, dobra os seus joelhos. Eu sinto a presença de Deus que vai começar a curar agora. Tem mais alguém que crê que a presença de Deus vai começar a impactar agora? Isso. Com a autoridade de Deus, os pastores e líderes vão começar a orar pela vida de cada jovem. E debaixo dessa unção, Deus vai quebrar correntes agora. Vai voltar a cantar. Vai voltar a sentir a presença. Vai voltar a falar em línguas. Vai voltar a profetizar. Deus vai a trazer de volta. E vai ter vida hoje. Agora a Deus. A oração que você vai fazer agora é: Senhor, traz de volta o que foi perdido. Devolve a minha força.